Muito bem, nós estamos aqui para concluir o livro de Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, 1533 versos. E nós estivemos estudando esse livro maravilhoso, que é o princípio de toda a Bíblia. Se você quiser entender a Bíblia, precisa entender o livro de Gênesis, né? Gênesis nós temos a primeira divisão do livro, vai do capítulo 1 ao 11, onde nessa divisão nós temos o mundo antigo, o homem pré-diluviano, começa lá no Jardim do Éden com Adão, por pecado, ele é expulso do jardim. Nós vamos ter a história de Caim e Abel, a genealogia de Adão, e aí o dilúvio como juízo. Depois do dilúvio, os homens falavam uma língua só, aí vem outro juízo de Deus, a Torre de Babel, que espalhou os homens da terra, não é? Então, há 4 eventos principais no livro de Gênesis: a criação dos céus e da terra, a queda do homem, não é? A história de Abel e Caim, poderíamos pôr uma terceira história, a genealogia de Adão, depois o dilúvio e a Torre de Babel, confusão. Aí Deus começa a trabalhar com indivíduos, aí nós vamos ter Abraão, nós vamos ter a história de Isaac, vamos ter a história de Jacó e de Esaú, focalizando mais em Jacó, vamos ter a história de Judá e finalmente José. Então nós temos 5 divisões, né, 5 sessões do capítulo 1 a 11, que é a primeira divisão, e mais 5 patriarcas do capítulo 12 ao 50 do livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 49, Jacó já está com 147 anos, é o ano que Jacó vai expirar, e Jacó chama os seus 12 filhos, os 12 filhos que Deus lhe deu, não é? Sendo que ele já tinha abençoado Efraim e tinha abençoado Manassés. A porção de Manassés da terra era maior, mas Efraim teria uma importância maior do que Manassés. Esses 2 filhos de José iam herdar, junto com os outros filhos, como Rubem e Simeão, como ele disse, seus filhos são como meus filhos. Agora Jacó vai abençoar a todos os seus filhos antes da sua morte. A bênção de Jacó ela é profética em alguns pontos e ela também é geográfica, acerca dos lugares em que eles iam herdar a terra. Veja bem, depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias, nos últimos dias, não é? Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi Israel, vosso pai. Eles iam ouvir a bênção. Jacó vai falar de cada um deles, não é? Vai falar dos seus acertos e dos seus erros, não é? Primeiro começa com Rubem. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o meu princípio de meu vigor. Rubem foi o primeiro filho. O nome Rubem significa eis um filho, não é? Então Rubem era a força de Jacó, seu primeiro filho. Eis um filho, né, que foi dado a Jacó, Rubem. És o meu vigor, mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Porém, Rubem, não é, fez um erro. No capítulo 35, você pode ver o comentário, Rubem entrou a Bila, serva, a concubina de seu pai. E o que ele fez foi mal, não é? E aí ele diz, inconstante como a água. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Rubem vai perder a sua primogenitura, porque subisse ao leito de teu pai, então contaminaste, subisse a minha cama. Ah, Rubem, isso que você fez foi uma vergonha, não é? Por isso vai perder a bênção da primogenitura. Rubem vai acabar perdendo essa bênção. Mas Simeão e Levi não são diferentes. Capítulo 35 também fala do erro de Simeão e Levi com relação a Siquém, que abusou da irmã Diná, e eles usaram o concerto de Deus com Abraão da circuncisão, fizeram todos os homens circuncidar e depois com espada foram matar a todos. Simeão e Levi são irmãos.
as suas espadas são instrumentos de violência. Jacó lembrou aquilo que eles fizeram. No seu secreto conselho não entra minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Eles saquearam ainda a cidade de Siquém. Maldito seja o seu furor. Era para Israel abençoar, mas Israel amaldiçoou o furor deles, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Interessante. Levi foi espalhado entre as tribos sacerdotais e não tiveram herança. E Simeão acabou se juntando com a tribo de Judá, de forma que Simeão vai ter herança junto com Judá. Como ele mesmo disse, eu os espalharei pela terra. Então Simeão vai acabar ficando juntamente com o reino do sul, Judá, e praticamente Simeão desaparece como tribo. Não é? Agora Judá, Rubem, meu filho, Simeão ouvindo, Levi juntar, Judá louvor. E começa, o nome Judá significa louvor, e ele começa, verso 8, dizendo, Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. O fato que os filhos do teu pai a ti se inclinarão está indicando que o rei virá de Judá. Jesus mesmo é o leão da tribo de Judá. E ele vai profetizar, Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão, e como leão velho quem o despertará. E o símbolo de Judá é o símbolo do leão. Fala do reinado. Então aqui Jacó profetizou que os reis de Israel sairiam, os reis de Judá, né, sairiam justamente de Judá. Olha verso 10 que ele diz, o cetro não se arredará de Judá. Que coisa maravilhosa, que visão Jacó teve. Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló e a ele se congregue os povos. Siló, ele vai mencionar que vai ser onde vai acampar a tenda do Senhor. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta septa, mais excelente. Aqui ele está, de uma forma, profetizando a entrada triunfal. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Uau! Descendente de Judá, iria entrar na cidade de forma triunfal, montado numa jumenta, lavaria suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Que profecia maravilhosa, principalmente com relação a Judá. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Essa é a única vez que aparece a palavra dentes nesse livro. Dentes brancos como de leite, olhos vermelhos como de vinho, né? Interessante essa descrição que Jacó dá de Judá, estende, menciona algo maravilhoso, não é? Talvez é a bênção mais longa que Jacó estende, é para Judá. Vamos para o verso 13, Zebulon. Zebulon significa morada, honra. Ele habitará no porto dos mares. Né? Zebulon vai ter a sua possessão próxima ao mar da Galileia. E o seu termo será em Sidom. Iria fazer fronteira com Sidom. Né? Zebulon é tudo que ele fala. Isacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Jacó menciona alguns animais, leão, jumento, não é? Mas aqui fala da força, não fala da sabedoria, né? No jumento, mas fala da força, deitado entre dois fardos, que Isacar estaria, né? Isacar significa galardão e recompensa. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa e abaixou o seu ombro para acarretar e servir debaixo de tributo. A terra de Isacar serviria debaixo de tributo. Dan. Aqui ele menciona Dan, que Dan julgaria o seu povo como uma das tribos de Israel.
E aí ele menciona um animal também para Dan. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Não é interessante essa descrição de Dan? Quando aparecem as 12 tribos no livro do Apocalipse, Dan não aparece. Alguns acreditam que talvez o anticristo será da tribo de Dan, mas ele menciona a serpente. A serpente normalmente está afiliada a Satanás, né? A tua salvação espera, ó Senhor. Junto com Dan, ele menciona a esperança da salvação, ó Senhor. Interessante, quem sabe Dan, ou da tribo de Dan, sairá de fato o anticristo. Quanto a Gad, Gad que significa fortuna ou tropa, uma tropa o acometerá, mas ele acontecerá por fim. De Aser, Aser que significa feliz, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. A tribo de Aser serviria o reino de Israel. Naphtali, que significa lutar ou lutando, é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero, junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Não é? Aqui seria a bênção de José, estendida para Efraim e Manassés. Os flecheiros lhe deram amargura e o flechário aborreceram. Foi o que José passou. O seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços da sua mão foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Ou seja, José foi fortalecido pelo valente de Israel, o valente Jacó, né? Donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, qual abençoará com bênçãos do céu de cima, com bênção do abismo que está debaixo, e com bênção dos peitos e da madre. Seriam as bênçãos de José. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outrouros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça que foi separado de seus irmãos. Não foi o que aconteceu com José, separado dos irmãos, não é? E reinou também sobre alto da cabeça. Verso 27, Benjamim é lobo, outra descrição de outro animal. Lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa à tarde e repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai, quando os abençoa cada um deles, segundo a sua bênção. Quando nós olhamos na conquista da terra, aqui está as 12 tribos, não é? Onde eles vão herdar. Rubem, que é o primogênito, herdou desse lado, perto da terra dos edomitas. Manassés ganhou meia tribo desse lado, e a tribo de Gad. Essas duas tribos, Gad, Rubem e Manassés, 2 tribos e meia. Metade de Manassés ficou aqui, metade de Manassés fica aqui. Essas duas tribos, Rubem, Gad e Manassés, meia tribo, herdaram o que hoje é a Jordânia, não é? Eles herdaram esse lado do Jordão. E as outras tribos passaram adiante e herdaram desse lado. Naphtali ao norte, Zebulon, Aser e Isacar. E essas tribos herdaram aqui, a outra meia tribo de Manassés desse lado, Efraim, que é onde vai estar Siló, muito importante, Dan, nesse canto do mar, Betel e Ai vão estar com Benjamim, Benjamim é da onde vai sair o primeiro rei, e no sul Judá, junto com Judá vai estar Simeão aqui, herdando junto com Judá e Simeão, não é? E Levi está espalhado por toda a terra. Olhando um outro mapa, de forma mais detalhada, nós vamos ter as tribos de Israel. Mas Dan vai herdar uma parte da terra aqui, e bem ao norte, Dan herda um pedacinho de terra
na construção de Laz, ok? Então, Dan também, de alguma forma, ele tem duas porções, uma aqui e outra bem ao norte da terra. Rubem está perto dos Moabitas, né? Da terra de Moabe. Gade vai estar perto também dos filhos de Amon. A meia tribo de Manassés aqui. Depois nós vamos ter um pedacinho aqui de Dan, Naftali, Aser, Isacar, Zebulon, aqui, que é a terra da Galileia, essa região. Manassés, que vai acabar tendo em Siquém, da onde vai estar a terra de Samaria, né? Efraim, a sua importância aqui. Benjamim, Dan, Judá e Simeão. Essas são as 12 tribos de Israel. Pega um mapa, estude, tem a ver com as bênçãos também que Jacó transmitiu aos seus filhos, não é? E abençoou segundo a sua bênção. Verso 29. Depois ordenou e disse: eu me congrego ao meu povo, sepultai com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Jacó pediu que seu corpo saísse do Egito, fez José jurar, pôr a mão debaixo de sua coxa e jurar que enterraria ele junto com Abraão, na cova que está no campo de Macapela, na qual está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou. Essa sepultura de Abraão serviu muito. Comprou com o campo de Efron, Eteu, por herança de sepultura. Ele vai mencionar quem está sepultado nessa sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, Ismael e Isaac sepultaram Abraão. Sara já foi a primeira que foi sepultada, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. Leia já estava morta. Jacó sepultou a Leia ali. Interessante, Raquel, a mulher que ele tanto amava, foi sepultada perto de Belém, Efrata. Mas a mulher a quem Jacó não amou tanto e recebeu como esposa por engano de Labão, ele vai acabar sendo sepultado do lado de Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Então, nesse campo vai estar Abraão, vai estar Isaac, vai estar Jacó e as matriarcas, né? Sara, Rebeca, Leia vão estar lá. José também vai pedir para ser levado seus ossos para a terra de Canaã. Acabando, pois, Jacó dar mandamento aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. A última coisa que Jacó fez foi abençoar seus filhos. Os hebreus criam que quando a pessoa estava próximo à morte, ela conseguia ver o futuro, que Deus lhe revelava o futuro. Por isso que Jacó os abençoa e de uma certa forma até profetiza, como sobre Judá e sobre os seus filhos, as bênçãos que ele, Jacó, como patriarca, Israel, acaba abençoando todos os seus filhos. Vamos agora para o último capítulo de Gênesis, capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. José sentiu muito a morte de seu pai. Os primeiros 17 anos da vida de José foi com seu pai. E agora os últimos 17 anos ele passa também com seu pai. Né? Os últimos 17 anos da vida de Jacó. Os primeiros 17 da vida de José, os últimos 17 da vida de Jacó. Quando Jacó expirou, quando Jacó encontrou José de novo, José tinha 39 anos. Ele viveu mais 17 anos. Então, quando Jacó, seu pai, expirou, José tinha 56 anos de idade. Interessante, eu tenho 56 anos, né? José tinha a minha idade quando seu pai expirou. E ele então o beijou. E José ordenou aos servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. Então, Jacó vai ter o corpo embalsamado como os egípcios. E os médicos embalsamaram Israel. O processo de embalsamento levaria 40 dias, não é? Então, eles vão pegar Jacó, vão embalsamar Jacó. Jacó é o único dos patriarcas que
que vai ter o seu corpo embalsamado. Dura mais tempo, não é? E cumpriram-se 40 dias, aqui a gente aprende que o processo de embalsamento levava 40 dias, porque se assim se cumpre os dias daqueles que se embalsamam. Então, 40 dias foi preparado o corpo de Jacó, embalsamado, né, vai ser colocado num sarcófago e ser levado para a terra de Israel, que se embalsamaram, e os egípcios o choraram 70 dias, 40 dias de embalsamento, mais 30 dias depois que o corpo estava embalsamado. Parece que depois do embalsamento, de preparar o corpo, e agora embalsamado não tinha mais perigo de cheirar mal, não é? Porque estava embalsamado. Aí eles choravam 30 dias, então foi Jacó chorado por 70 dias de lutos, 40 do embalsamento, mais 30 dias de choro, de pranto pela vida de Jacó. Passados os dias seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, e em meu sepulcro cavei por mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Jacó não queria ser sepultado no Egito, não que faltasse sepulturas no Egito, havia muitas pirâmides, mas ele queria ser sepultado junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Sara, Rebeca e Leia. E fez José jurar, e José fez Faraó saber: agora, pois, peço que eu suba para que eu sepulte meu pai, e então voltarei. É a primeira vez que José, agora com a morte de Jacó, seu pai, vai voltar à terra de Canaã. Desde que José tinha saído, com 17 anos de idade, José nunca tinha voltado. Passaram 39 anos José na terra do Egito, mas pela primeira vez ele pede a Faraó que ele possa voltar. E Faraó diz: sobe e sepulta teu pai, como lhe fez jurar. Vale a pena também lembrar que a fome da terra acabou no ano 44, né, 12 anos atrás. E aí, porque durou 14 anos, então foi quando José tinha 30 anos, até o ano 44 da vida de José, foi a fome. Já tinha passado 12 anos, né? José já tinha administrado tudo isso, e Faraó permitiu: sobe, sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. Pela primeira vez, José está voltando à terra de Canaã. E subiram com ele todos os servos de Faraó e os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito. Que grande funeral foi esse de Jacó, né? Jacó está sendo carregado para a sepultura de Abraão, de Sara, no campo de Macapela, mas todos os anciões estão indo lá, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa do seu pai. Deixaram somente na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas, suas vacas. Todo o rebanho ficou, os meninos ficaram, mas o resto foi quase que a nação toda, não é, para sepultar a Jacó. Que grande honraria Jacó teve no momento da sua morte. E subiram com ele tanto carros como gente e cavalos, e o concurso foi grandíssimo. Que grande funeral Jacó teve. Chegando, pois, ele à eira do espinhal que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez seu pai um grande pranto por 7 dias, mais pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é esse o pranto grande dos egípcios. Eles não sabiam que lá estava Israel, como os carros eram egípcios, como tudo parecia do Egito, disseram: que grande pranto dos egípcios. Por isso chamou o lugar Abel Misraim, que está além do Jordão, né? Abel Misraim, que está além do
Jordão, aquele lugar. Abel significa, lembrando Abel, né? O patriarca Abel, mas Abel significa Deus Pai. Misraim, que está além do Jordão, e fizeram seus filhos, Abel, Misraim, quer dizer Deus Pai, Misraim é Egito, é Deus Pai do Egito, é o sentido, ou também pode ser Abel, pode ser vaidade, a tradução do nome Abel, Misraim é Egito, vaidade do Egito, da além do Jordão, e fizeram seus filhos assim como lhes ordenaram, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã, e sepultaram na cova do campo de Macapela, que Abraão tinha comprado com campo por herança de sepultura, a Efron, o Eteu, em frente de Manre. Essa foi a única terra que Abraão adquiriu. Gênesis capítulo 23, pagou 400 ciclos de prata nessa terra e foi dada em possessão a Abraão. Ali Jacó vai ser sepultado junto com Abraão, junto com Sara, junto com Isaac, Rebeca, sua mãe, e Leia estava lá também. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, olha como é o problema de consciência dos irmãos de José. Disseram, porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. O medo deles era que José iria se vingar deles agora, já que o pai tinha morrido. Que coisa, não é? Eles não achavam que José tinha perdoado, quando José já os havia perdoado há muito tempo. José já tinha entendido que era o propósito de Deus que ele fosse. Ele já tinha dito aos seus irmãos, quando se revelou a eles, no capítulo 45, José já tinha dito aos irmãos para não se entristecer, porque não foram eles que o mandaram para lá, mas sim Deus. Capítulo 45, verso 5, ele diz, não vos entristeceis, nem pese os vossos olhos por haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Não foram os seus irmãos, José já tinha entendido, mas os irmãos estão com medo. Verso 16, enviaram a José dizendo, teu pai mandou antes sua morte, dizendo, olha lá, nem sabemos se o pai mandou, não. Lá vem os irmãos de José, com a sua astúcia, para que José perdoe eles. Assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos. Eles ainda se sentiam culpados, né? Já tinha passado 39 anos, mas a culpa da consciência ainda estava lá. Perdoa os seus irmãos do seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, teu pai. E José chorou quando eles falaram. José chorou novamente. Eles pedem perdão novamente. José chorou. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele. Aqui já novamente, os irmãos, já é a quarta vez, seus irmãos se prostraram. Eis-nos aqui teus servos. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? José falou, eu não vou me vingar de vocês, não. Eu não estou no lugar de Deus. O coração de José era um coração perdoador. O nome que ele deu ao primeiro filho, Manassés, ele já havia esquecido. Ele entendeu o propósito de Deus. Ele não estava ali para se vingar dos seus irmãos. José ensina-nos uma lição de perdão, de amor, de compaixão, de entender o propósito de Deus, mesmo no meio das coisas ruins que nos acontecem. Verso 20, ele vai dizer, vós bem tentasseis mal, vocês fizeram realmente contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha como José entendeu como Deus age. Às vezes alguém tenta mal contra nós, porém Deus torna em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. José entendeu que naquela venda que seus irmãos fizeram, mesmo que eles entenderam mal, Deus tornou em bem, Deus agiu, Deus estava por trás da história. Deus nunca perde o controle de nada do que acontece em nossas vidas. Até o mal que nos acontece, Deus pode tornar em bem.
José nos ensina isso no capítulo 50, verso 20 de Gênesis. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos, e assim consolou e falou segundo o coração deles. José os consolou, José falou aquilo que eles queriam ouvir, e é isso que quer dizer, falou segundo o coração deles, falou aquilo que eles esperavam ouvir, que José ia tomar conta deles. José, pois, habitou no Egito, ele e sua casa, e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Depois da morte de Jacó, José tinha 56 anos, José vai viver mais 54 anos na terra, vai viver um total de 110 anos, não é? Ele já não viveu tanto quanto Abraão, que viveu 185, Isaac, que viveu 180, Jacó 147 e José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, conseguiu ver até os seus trisnetos, né? Terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, que nasceram sobre os joelhos de José. Não é? Nascer, José pôde segurar ele no seu colo. Alguns achavam que talvez quando a mulher dava luz caía sobre os joelhos, mas aqui dá a impressão mais que José pôde ter os filhos de Manassés sobre o seu colo. E disse José a seus irmãos, eu morro. José vai profetizar o que seu pai também havia profetizado. José vai profetizar a saída dos filhos de Israel do Egito, perto da sua morte. Diz o livro de Hebreus que José fez pela fé isso, deu ordem acerca dos seus ossos para que fosse levado à terra de Canaã. Depois você estuda o livro de Hebreus, lá menciona José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Eles esperavam a redenção, a visita de Deus, e sabia que o tempo que eles iam ficar no Egito era por um propósito apenas. E vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. A terra que Deus prometeu ainda seria dos filhos de Israel. Seria dada. José termina seus dias profetizando isso. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. José deu ordem com relação aos seus ossos para que fossem levados ele da terra de Canaã, da terra do Egito para a terra de Canaã. Certamente José desejaria ser sepultado, né, com seu pai. José desejava isso. Hebreus 11, 22 diz, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Eles vão acabar levando mais tarde os ossos de José. Deu ordem, fareis transportar os meus ossos daqui. José vai voltar à terra de seus pais, depois já de morto. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram. O corpo de José também foi embalsamado, e o puseram num caixão no Egito. O livro de Gênesis termina com a palavra caixão. Esse é o fim de todo homem na terra. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, José morreu. Todos nós, um dia, iremos passar para a eternidade. Mas qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é a história que nós vamos deixar? Todos nós, Deus está escrevendo uma história através de nós. Escreveu através de José, o filho que Raquel tanto lutou e tanto pediu. Pena que ela não viu a grandeza que José foi. Mas Deus respondeu à oração de Raquel, dando-lhe o filho José, e ela ainda pediu que Deus acrescentasse. Esse filho tornou-se o governador de toda a terra do Egito. Preservou a vida dos filhos de Israel.
Cada vida que vem ao mundo há um propósito. Nós estamos escrevendo uma história. Qual é o legado que nós vamos deixar quando chegar o último dia e formos postos num caixão? A vida acabou. Eu espero que você e eu possa deixar um legado para as próximas gerações e que Deus possa nos abençoar, sabendo que a vida termina, mas segue adiante com as nossas gerações. O livro de Gênesis nos ensina, através da história dos patriarcas, através da história de Abraão, através da história de Isaac, através da história de Jacó, através da história de Judá, de José, através da história de Noé, através da história de Adão, também através da história de Caim, de Esaú, que tiveram decisões erradas em suas vidas e também vão sofrer as consequências, não é? Que nós possamos aprender com esses personagens maravilhosos. Adão, Abel, Caim, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, Judá, José. É a história dos patriarcas. Lembre-se, nessa história podemos aprender desses 10 personagens que são mencionados no livro de Gênesis, de Adão até José. Adão, não é? Nós temos Adão, Abel, Caim, vamos ter Noé, vamos ter a história de Abraão, Isaac, vamos ter Jacó e Esaú, vamos ter Judá e José. Podemos aprender através das 10 histórias desses homens. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Divulgue o nosso canal, nós estamos concluindo mais um livro, o livro de Gênesis. Vamos voltar no próximo programa, introduzindo o livro de Êxodo e falando do grande profeta, como nunca houve, Moisés, o escritor do Gênesis, escritor do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Êxodo é a história da redenção do povo de Israel, a saída profetizada por José, que eles iriam sair e retornar à terra de Canaã. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, e a graça de Deus esteja com você. Lembre-se, deixe um legado, deixe uma história bonita, para quando terminar a sua e a minha história, nós podemos ter deixado um legado diante do nosso Deus. Deus te abençoe. Amém.